Módulo 4, aula 2, o grande universo das memórias. Bom, aqui a gente tem uma situação assim. Nas doenças de Alzheimer, nas doenças de Parkinson, nas demências, a gente tem vários tipos de esquecimento. Quais são esses tipos? Bom, o primeiro esquecimento é aquele esquecimento de curto prazo. Frequentemente, essas dificuldades, de curto prazo é de recordar informações recentemente aprendidas, eles podem esquecer conversas recentes, eventos do dia ou compromissos agendados, mostrando sempre um déficit na memória vinculada ao curto prazo. Também pode ter o esquecimento, que é o esquecimento de longo prazo. Esse esquecimento de longo prazo aqui é com a progressão da doença, Ou seja, a capacidade de lembrar de informações antigas, de se lembrar de informações antigas que já estavam consolidadas, que também podem ser de alguma forma afetadas. E os pacientes, eles podem ter dificuldades, por exemplo, de lembrar de eventos que foram muito significativos na sua vida, pessoas que foram muito significativas na sua vida, como casamentos, nascimento de filhos ou datas outras importantes. Por isso que é tão importante aquilo que eu disse, para se restabelecer memórias, há que se usar tudo o que é possível, principalmente música, cheiro, tato, paladar. Bom, tem o esquecimento aqui de reconhecimento, que além de perder a capacidade de lembrar detalhes assim específicos, os indivíduos com essas doenças que acarretam a demência, eles podem ter dificuldades em reconhecer rostos que são familiares, lugares conhecidos, objetos, como isso pode gerar uma confusão e um desconforto muito grande em situações sociais. Existe o esquecimento de habilidades de rotinas, que é o esquecimento que não se limita apenas a memórias episódicas, mas também afetam habilidades práticas e rotinas do dia a dia. Por isso é que não pode deixar de fazer as coisas. Por exemplo, quando tem um cuidador, o cuidador não tem que fazer pela pessoa, eles têm que ficar olhando para que a pessoa não se coloque em risco, mas quem tem que fazer todas as coisas é a pessoa que está ali naquele momento acometido desta situação. Essas pessoas, elas podem esquecer como executar tarefas simples, como vestir-se, preparar refeições ou utilizar dispositivos eletrônicos. Então a gente tem que ir lá e ensinar para que essa pessoa faça e não que façamos para elas. Também tem o esquecimento de palavras, de expressões. Como que se dá isso? A capacidade de encontrar e de lembrar de palavras. Esses pacientes podem ter dificuldades em nomear objetos, pessoas, lugares, bem como manter uma conversa fluida, com uma fluência de vocabulário. Por exemplo, primeiro ela chama uma caneta, depois ela fala, pega aquilo ali para mim, depois ela pega aquela coisa para mim, aquele negócio de escrever, aquele até que o objeto perca completamente o signo e o significado. É apenas uma coisa. Tem o esquecimento também de orientação temporal e espacial, que é o do tempo e do espaço onde essa pessoa vive, que é essa habilidade, que a gente tem de saber onde nós estamos e em que dia, por exemplo, nós estamos. Isso é muito prejudicial na demência, porque as pessoas podem se perder, elas podem confundir os lugares e essa relação de eventos, por exemplo, elas podem se perder que isso aconteceu ontem ou hoje, elas não têm mais elas perdem essa noção de tempo e de espaço. E esses diferentes tipos de esquecimento, dessas demências, elas refletem uma possibilidade muito grande de prejuízos vinculados às funções cognitivas que acompanham a progressão degenerativa da doença. As amígdalas cerebrais, elas também são conhecidas pelo desempenho que elas têm neste contexto que é muito importante para o cérebro e das respostas emocionais. A amígdala guarda a condição emocional aqui falada, Na doenças de demência, as amígdalas elas podem ser afetadas de diversas maneiras, apesar de não serem o principal foco da deteriorização associativa da doença. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito do que ela afeta. O envolvimento
envolvimento nas emoções e na memória emocional, a relação com a formação das memórias. E quando a gente fala do envolvimento nas emoções, na memória emocional, a gente fala que as amígdalas cerebrais, elas são um componente chave no sistema límbico, né, que está envolvido no processamento das emoções e da memória mesmo emocional. Na doença de Alzheimer, de Parkinson, nas demências em geral, a mudança nas amígdalas podem afetar a nossa capacidade, ou a capacidade do indivíduo, de processar e regular as emoções.